Vamos abrir essa reportagem do jornal Folha de São Paulo? Interessante essa reportagem hoje. Generais refutam a anistia e se afastam da discussão sobre 8 de janeiro. A cúpula das Forças Armadas vê perdão como um incentivo à quebra de disciplina. A cúpula das Forças Armadas decidiu se manter distante das discussões sobre a proposta no Congresso por anistia dos acusados pelo 8 de janeiro e pela tentativa de golpe. E esse perdão aos envolvidos, ele acaba sendo visto como um estímulo à quebra de disciplina e um prêmio aos militares que atacaram os chefes militares. Isso, a avaliação de 7 oficiais generais e 2 integrantes do Ministério da Defesa ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo. Interessante isso, né, ô Sakamoto? Quer dizer, os militares contra a anistia. Olha, Fabiola, neste exato momento, se um militar defender a anistia, né, ele vai estar pulando dentro da lama, né? Nos últimos tempos, os militares têm atuado, tem agido para se separar de todo o caldo golpista que aconteceu, mesmo que tenha lá dentro dos aqueles que estão sendo processados no Supremo Tribunal Federal, uma série de generais, coronéis, tenentes-coronéis, majores, oficiais do Exército, né? Agora, o delator é um tenente-coronel, né? O principal implicado é um capitão reformado do Exército Brasileiro. Mas o que acontece? As Forças Armadas tiveram um trabalho nos últimos tempos de tentar isolar-se disso aí, ó, deixa de lado. Freire Gomes, então, o comandante do Exército, não. Freire Gomes, ele não quis entrar nisso. Né? O Brigadeiro Batista Júnior também não quis entrar nisso. Isso aí foi bem. Se entrou o Almirante Garnier, foi só o Almirante Garnier. Não foram as tropas, não foi o comando militar. Né? Então, o que o Exército está fazendo? Basicamente desse jeito, falou, olha, se eu vou entrar agora e começar a discutir anistia para beneficiar os meus, você joga inteira a caserna na lama, sendo que, neste caso, a lama está restrita àqueles que participaram diretamente. É claro que a gente sabe que tem um monte de gente no Exército que teria topado entrar de cabeça se a situação fosse outra, se o comando tivesse aberto oportunidade, principalmente entre os praças, mas não aconteceu. Então, o que acontece? O Exército, nesse sentido, Fabiola, está se protegendo, né, desse, sabe, de ser arrastado para dentro desse turbilhão. E ele foi arrastado. No final do governo Bolsonaro, os militares toparam, mantiveram lá os acampamentos golpistas que estavam grávidos de atos golpistas, né, em várias instalações militares pelo Brasil inteiro. Fizeram uma situação super complicada que foi, inclusive, endossar críticas do Bolsonaro ao sistema eleitoral. Agora, querem se manter fora disso. Vamos lá, Josias, o que está por trás desse apoio de generais à não anistia, que é uma bandeira levantada pelo bolsonarismo nesse momento? A Folha ouviu vários oficiais generais, né? E recolheu a opinião deles em relação a essa atual conjuntura. Então, hoje, Fábio, é muito mais fácil para esses oficiais declararem o seu amor à pátria, a sua devoção à regularidade constitucional, o seu respeito à legalidade. É muito mais fácil. Mas até o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele, na denúncia que formulou ao Supremo, sobre a trama golpista, ele apresenta as Forças Armadas como vítimas desse processo, vítimas do golpismo do Bolsonaro. Agora, é preciso reconhecer que aquilo que o Bolsonaro chamava de minhas Forças Armadas, esse contingente foi dividido em 2 pelotões. Havia os golpistas escancarados, que marcharam na direção do patíbulo e estão lá no patíbulo agora, respondendo como cúmplices do Bolsonaro, e no outro pelotão havia os legalistas envergonhados, porque a resistência foi muito envergonhada, ela não se manifestou na hora, prontamente, ela se manifestou bem depois. E esses legalistas envergonhados receberam da Polícia Federal a oportunidade de se explicar e de informar por que é que não denunciaram ao país que havia pus no fim do túnel em que o Bolsonaro tentou enfiar a democracia brasileira. Não tinha luz, só havia pus. E o pus só foi denunciado tardiamente. E o general Freire Gomes, o comandante do Exército, contou
num depoimento à Polícia Federal, que resistiu à virada de mesa proposta pelo Bolsonaro. Não explicou muito bem por que é que lá atrás ele não denunciou que uma minuta de golpe foi exibida e tal. E depois se diz, não, o general foi estratégico, ele não poderia sair chutando balde naquele momento. Depois, num segundo depoimento, também o brigadeiro Batista Júnior ecoou o comandante do Exército, então comandante do Exército, e disse, olha, também resisti. Ele também testemunhou, contou à Polícia Federal que testemunhou esse balé do Bolsonaro ao redor de uma minuta do golpe. Então, esses foram os legalistas envergonhados, que, em alguma medida, ajudaram a explicar o que se passou nos bastidores. Entregaram lá o Almir Garnier, que comandava a Marinha, esse aderiu, não é? Então, hoje, é mais fácil, Fabiola, para esses oficiais que foram ouvidos pela Folha, dizer, olha, nós estamos do lado da lei, até porque seria um absurdo inominável se a essa altura, com tudo que já se sabe, com o inquérito aberto no Supremo, com esses oficiais cúmplices escancarados na fila do Supremo, como sentenças condenatórias esperando para acontecer, seria um absurdo que a essa altura alguém com assento no alto comando do Exército ou de qualquer outra força militar dissesse que o que está acontecendo aqui é anômalo, que saísse em defesa dos golpistas. Então, é mais fácil. E o que se verifica nessas declarações feitas sob anonimato, não devia nem ter anonimato mais. Os oficiais deviam falar às claras, que respeitam a Constituição e que querem a punição desses que se insurgiram contra a Constituição brasileira. Mas hoje é muito mais fácil declarar isso. Lá atrás, quando tiveram a oportunidade de explodir com a tentativa de golpe, no momento em que ela era encenada nos bastidores, os legalistas envergonhados preferiram o silêncio. E só depois, quando havia inquérito aberto e quando foram chamados a se explicar na Polícia Federal, é que o legalismo pulsou na veia e se manifestou. Então, não está bem, as Forças Armadas não ficaram bem nesse episódio todo, Fabiola, porque, como disse, foram divididos ali entre os golpistas escancarados e os legalistas envergonhados. E hoje as Forças Armadas realizam um esforço muito grande para se reposicionar em cena. E esse esforço não será bem sucedido se, depois das condenações no Supremo, não vierem também as condenações na esfera judicial, porque precisa perder patente, precisa perder aposentadoria, é preciso que esses que conspiraram contra a democracia enfrentem uma punição muito além da que vem aí no Supremo.